Aleluia, glória a Deus. Então, como eu falei para vocês, o tema de hoje é mulheres de força. Tem alguma mulher forte aqui? Amém. E você vai me ouvir muito dizer, diga fraca, sou forte. Vamos já ensaiar. Diga fraca, sou forte. Amém. Isso foi para hoje de tarde, no lanchinho da tarde. Diga fraca, sou forte. Você é forte, querida. E eu quero, antes de iniciarmos com alguns pontos sobre a fortaleza da mulher, eu vou falar sobre alguns pontos que roubam a força da mulher. Você sabia que pode existir, a Bíblia diz que as pequenas raposinhas é que vão destruindo a vinha. A vinha é a nossa vida, a raposinha são coisas que vão tirando a nossa força durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante a nossa vida. E não é o plano de Deus, porque o plano de Deus é que essa vinha, essa sua vida, ela se multiplique, ela frutifique, ela avança e ela expanda. Mas tem coisas que não estão acontecendo, porque as raposinhas estão fazendo buraquinhos, ladras de propósito, ladra de frutificação. E nós vamos ler aqui um texto da Bíblia que se encontra em Juízes 6, na Ara, versículos 7, a partir do 7. Do 7 ao 16, nós vamos fazer essa leitura e eu vou expor para vocês alguns pontos em cima dessa leitura. Amém? Então vamos lá. Juízes 6, versículo 7 na Ara diz: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temai os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. A leitura é um pouco extensa, mas necessária. Eu não sei se você sabe, mas não é Natália que liberta. Quem liberta é a palavra de Deus. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês nesta noite, de raposinhas, de coisas que tiram a nossa força, é pessimismo e murmuração. E se você entender aqui esse contexto de Gideão, esse contexto aqui de Juízes, é muito interessante porque enquanto Deus estava falando para Israel o seu tamanho, a sua capacidade, o que ele fez, o que ele deu para Israel, a bênção, dizendo que ele era escolhido, Gideão estava aqui em contraponto, falando para o Senhor, maximizando um problema. Parecia que ele não tinha ouvido e nem tinha se lembrado de nada do que o Senhor tinha feito. Ele apenas dizia: Senhor, um dia tu fizeste, mas não faz mais.
o Senhor nos abandonou? E é bem interessante que no início lá da história que eu não li, fala que o próprio povo escolheu o lado ruim, o lado mal. O que é que isso está querendo dizer, queridas? Que muitas vezes nós mesmas formamos o problema, formamos alguma situação e estamos colocando a culpa em Deus. Ou então esse problema acontece e nós que estávamos aqui louvando, cantando, esquecemos da palavra do Senhor. Esquecemos de trazer essa palavra para a nossa vida para poder enfrentar aquele problema. Então nós começamos a maximizar um problema. E eu não sei se você sabe, aquilo que você dá atenção cresce. Mas aquilo que você não dá atenção, aquilo que você não alimenta, vai passar fome. E o Senhor está o tempo todo dizendo para a gente, olha, independente deste problema, seja causado por você, ou seja que aconteceu um ataque do inimigo, uma situação adversa que você não esperava, eu sou o grande Senhor que posso te ajudar a solucionar esse problema. O problema é que nós mulheres somos muito emocionais. Não é um problema, entenda, o Senhor nos fez com emoções. O problema está quando nós deixamos essas emoções sobressaírem acima da palavra de Deus. E nós começamos a inflar em emoções e pessimismo dentro da gente, a ponto de nós não conseguirmos acalmar a nossa alma para poder ouvir o Espírito Santo que tem um estoque de solução dentro da gente. Querida, não sei se você sabe, mas o Espírito Santo é sábio. É conselheiro, é ajudador, é o paracleto, é aquele que pega na tua mão, é aquele que te guia, é aquele que em meio à escuridão, em meio à fumaça, em meio à situação ruim, em meio a uma situação turva, vai ser aquele que vai te guiar em meio ao caminho. Mas nós mulheres somos alma, e a gente começa a falar, e quando a gente fala, você está alimentando aquela situação, porque palavra tem poder. E a gente começa a falar, e o Espírito Santo, ele não consegue achar um espaço para poder te orientar. E eu vim aqui nessa noite dizer, acalma a tua alma, para poder ouvir o que o Espírito Santo quer te dizer, te ensinar e te direcionar. Porque em meio a uma situação adversa, se nós não aprendermos, queridas, a acalmar a nossa alma, esse problema vai maximizar. E vai acontecer aqui, pessimismo, murmuração. Nada resolve, mas isso não dá. É claro, você já está falando, você não para de falar, mulher. Mas precisamos nos concentrar no que o Senhor quer nos direcionar. Amém? Outro ponto que rouba a nossa força é se diminuir, se vitimizar. E eu venho aqui nessa noite dizer, acabe com essa autopiedade. Essa autopiedade que diz, eu não sou, eu não posso, eu não tenho. Eu sou diferente de fulana, eu sou diferente de ciclana. Querida, graças a Deus você é diferente. Porque senão seríamos um monte de robô. Graças a Deus que você tem o que eu não tenho para a gente poder se completar no corpo de Cristo. Então pare com essa autopiedade de eu não sou, eu não posso. Olha, se você quer saber o que você tem, o que você pode, né, o quem você é em Deus, nós temos a palavra de Deus. E eu ainda facilito a sua vida. No site do Ministério Verbo da Vida tem todas as confissões de fé, querida. Imprima, dê um print, cole na geladeira e confesse todos os dias. Bota um despertador no teu celular. Ai meu Deus, eu nem lembrei. Sabia que você esquece de confessar confissões de fé? Não tem problema não, coloca um despertador. O celular está aí para ajudar a gente nisso. Meu celular toca todo dia, 8h30 da manhã, um despertador. Confissões de fé. E eu começo a confessar ali, eu posso estar fazendo o que for. Lavando prato, pegando menino, botando roupa na máquina. Posso já estar no trabalho. Não importa o que eu estou fazendo. Quando o despertador toca, confissões de fé. Porque a sua mente, querida, precisa ser renovada. Então pare de se diminuir. Pare de se vitimizar. Eu digo que é feio. Pare com isso. Porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. E sabia que a gente pode estar pecando, se vitimizando? Como assim, irmão? A partir do momento que a gente
a gente começa a se vitimizar, você está dizendo ao Senhor o quê? Eu não acredito na realidade da nova criação. Eu não acredito que o Senhor morreu por mim para poder me dar todas as coisas. Eu não acredito que o Senhor levou as nossas enfermidades naquela cruz e me deu a cura. Eu não acredito que o Senhor me fortalece. Eu não acredito, queridos. Porque quando você tem o Espírito Santo, o próprio Jesus, você está reinando com Cristo nas regiões celestiais. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu a própria palavra. Ele está dizendo, querida, você é feitura minha. Eu quando fiz este mundo que você habita, eu disse que era bom. Mas quando eu te fiz, eu vi que era muito bom. Você é muito amada, você é muito querida. Então para de se vitimizar. Porque você está sendo incrédula, porque você não vai estar confiando no que o Senhor já te falou. Pare de se comparar. Nós temos a mania de estar nos comparando com outra mulher, nos comparando com outra pessoa. E o interessante é que a nossa comparação é sempre assim, né? Não sei se você já percebeu. A gente compara o que a gente não é tão bom com o que a outra pessoa é muito boa. Você percebe? Eu podia dizer, Senhor, mas eu nem canto tão bem. Olha para Marisa, Senhor. Pare com isso. Eu vou dizer como eu digo em casa, viu? Pare que é feio. Pare com isso agora. Porque você tem um dom e um talento específico. Você foi chamada do jeitinho que você é. Você foi entretecida fio por fio. O Senhor te fez como obra-prima pioneira, primícia da criação dele. Sabe o que significa você ser primícia da criação do Senhor, querido? É que quando as bênçãos vêm pelo cabeça, você é a primeira a receber, porque você é primícia. Queridas, eu não sei se você sabe, mas você é muito favorecida, você sabe? Por causa do favor. Eu canto todo dia. Eu sou. Já começa assim. Irmão, não decoro muita confissão, não tem problema. Começa a cantar. Quem sabe aqui que o louvor é uma oração cantada. Presta atenção no que você está cantando. Então eu fico lá na minha cozinha. Eu sou abençoada ao sair, abençoada ao entrar, e por onde eu passar, pisarei em lugares que ninguém jamais pisou. Estarei em terras que minha mente nunca sonhou. Por quê? Por conta de mim? Não, por causa do favor. Por causa do favor. Por causa do favor de Deus. Eu não sei como chegar nesse emprego, há um favor. Eu não sei como entrar nessa porta, há um favor. Eu não sei como eu vou pagar isso, há um favor. Eu não sei como eu vou resgatar minha filha, meu filho, há um favor. Diga comigo, eu sou favorecida. Eu não sei o que é que o diabo está tentando plantar na sua cabeça, mas eu vim aqui dizer que você é amada e favorecida. Renova a tua mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que pegar o nosso pensamento. E mulher pensa demais, né? Eu não é. Tem mulher que só para dormir é meia hora. Pensando em tudo, no leite do menino, no negócio que deixou, na geladeira que não lavou, na carne que não descongelou, no prato que ficou, na barata se vai passar e levanta de novo para não passar a barata. Só meia hora para dormir. É ou não é? Aí o inimigo se aproveita, querida, dessa agitação da mente feminina e começa com pensamentos. E a Bíblia diz o quê? Leve todo pensamento cativo à palavra de Deus. Isso que eu estou pensando é o que Deus pensa de mim? Deixa eu ver. Não, vai-te embora, capiroto. Isso que tu está dizendo aí que eu sou. Deixa eu ver se bate. Oxe, bate não, tu é um derrotado. É assim, queridas. É assim. Nós precisamos entrar na dimensão divina. Preste atenção. Ai, meu Deus. Quando você se vitimiza, querida, você se coloca no centro do universo para receber o quê? Um afago. É ou não é? Meu marido diz assim, a alma é braba. A alma gosta do afago. A alma tá aí. Se vitimizando, não tem... Cadê Suzy, minha gente? Suzy é que me ajuda nessas partes. Vem cá, Suzy. Suzy é que me ajuda.
Eu vi ali, tá muito quietinha. Deixa eu chamar a Suzy. Senta aqui, Suzy. Senta aqui. Quando você se vitimiza, olha, você vai cruzar os braços, fazer bico e chorar. Se vitimizando. Aí eu vou, olha, gosta do afago. Tudo bem, querida. A gente vai, eu não estou dizendo que você não vai ter uma Barnabé para acolher a sua emoção, não. Amém? Mas tem hora que você precisa de um Paulo para poder dizer, sai daí. Então eu chego e digo, não se vitimize, querida. O que foi que aconteceu? Não é coisa... Ah, tá certo, tá bom, querida. Olha, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Amanhã eu volto, viu, para saber como você tá e lhe buscar. Aí eu vou. Volto no outro dia. Eita, aquela palavra entrou no coração da minha irmã. Quando eu volto, braço cruzado, chorando de novo, fazendo bico. Aí eu já não vou dedicar mais 15 minutos. Vou dedicar só 10, um exemplo de tempo, amém? Aí eu já vou dedicar 10. Aí eu chego pra outra menina, olha, Deus me chamou, tu não sabe, vice. Fogo de Jeová, tu crê? Bora-se embora! Se Maria! No outro dia, espera aí, Deus só não me quer não para cumprir esse propósito não. Ah, já sei, eu vou chamar Suzy editorar. De novo chorando? Meu Deus do céu, vem cá, irmão. Menina, tu não sabe, foi que Deus me falou. Que Ele está levantando um povo para um grande avivamento. Bora! Bora! Eita glória! Você notou que o Senhor não só me chamou, mas o Senhor chamou a minha irmã. O Senhor chamou esta outra irmã. E o Senhor queria Suzy também. Mas de tanto se vitimizar, ela fica paralisada e estagnada. Quem se vitimiza, paralisa. E você foi chamada para o movimento, minha filha. Aleluia, obrigada, gente. Vai, se movimenta. Nasce de novo, dá o sim para Jesus. Deus não nos chamou para ficar ali, estagnada, gemendo, sofrendo e cantando só música deprimente. Porque você vai renovando a sua mente com louvor, não, com a música deprimente. Eita, escutei até uma música assim, tão bonita essa música daquele cantor, rapaz. Música linda, tá te botando em depressão. Tá te oprimindo, te deixando na cama, chorando. A sofrência. Porque é isso que o diabo quer. Presta atenção aqui. O que é que Salmos diz no capítulo 8, na NBV. Capítulo 8, do versículo 3 ao 6 diz: quando admirado, olho os céus que o Senhor criou, com as suas mãos a lua, as estrelas que lançou no espaço, me pergunto, afinal, por que Deus dá tanta atenção ao homem? Considere aqui mulher, porque aqui homem ele está falando humanidade. Quem é o filho do homem para que eu visite? No entanto, o Senhor o fez apenas um pouco menor do que Deus. O Senhor a coroou de grande glória e de honra. O Senhor deu ao homem o domínio sobre toda a criação, a autoridade sobre todas as criaturas. Essa é você. Ai, quem sou eu? Eu sou ninguém, né? E o Senhor está aqui dizendo, querida, eu te fiz a minha imagem e semelhança, somente um pouco menor do que eu. E te dei domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas emoções. Então não maximize esse quadro pessimista, não se diminua e não se vitimize. Amém? É muito interessante porque a Bíblia diz aqui, outro ponto nesse texto que nós lemos, que rouba a nossa força, que é a autojustificação. Presta atenção aqui, queridas. Quando Deus está chamando aqui Gideão, é muito interessante porque ele diz assim, ai Senhor, como eu livrarei Israel? A minha família é a menor de todas. E dentro da minha família, que já é a menor, eu sou a menor da família menor. É muita diminuição, não é não? É muita justificação. E ele começa a dizer que ele é menor porque a família dele é menor. E quantas vezes nós, que já nascemos de novo, começamos a dizer, não, mas
Eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Eu sou assim porque a minha mãe. Eu sou assim porque a irmãzinha da igreja. Eu sou assim não porque o pastor. Eu sou assim não porque minha líder. Não, eu sou assim porque pare que é feio. Pare com a sua autojustificação, queridas. Porque eu tenho certeza, olha, que enquanto eu estou aqui com a minha lamúria, se eu der um microfone aqui a cada uma, vai ser uma história de chorar. Tome lenço. A diaconia vai ter que arrumar um monte de lenço. Porque é mulher que não tinha fralda, mulher que não tinha comida, mulher que o pai deixou, mulher que... É ou não é? Mas a gente tende a achar que nosso problema é maior. Aí quando olha para o lado, tem alguém que está muito pior. Essa semana meu marido e eu, meu marido atualmente, eu dei muita aula na Polícia Militar, né, parei um pouco por conta da dinâmica das crianças, nessa área do serviço público que eu trabalho, de segurança pública. E meu marido chegou em casa e eu disse assim, amor, me dá um dinheirinho aí. Quem nunca, né? Dinheirinho do marido é bom. Aí eu disse, amor, me dá um dinheirinho aí. Aí ele veio ali na minha carteira, aí eu peguei. Aí eu disse, tem 100 reais. Aí ele disse, tinha 200, mas agora só tem 100. Porque eu abri a caixinha ação social. Eu disse, caixinha ação social, como foi isso? Ele disse, a lágrima veio e voltou. Eu disse, foi mesmo, como foi? Ele disse, eu estava dando aula. Quem sabe aqui que os alunos vêm de todos os lugares, de todas as classes sociais. E passam por muitos desafios para estar ali. Tem aluno que chega ali de carro. Tem aluno que para estar ali, só ele sabe quantos sapos teve que engolir e quantas galinhas gordas teve que matar. E foi bem interessante porque ele disse que uma pessoa chegou a hora do almoço, ele deu aula o dia todo, chegou a hora do almoço, um aluno só tinha 2 pães para almoçar. Veja, e meu marido fez, meu Deus, cara, tu vai almoçar 2 pão com oba, que não tinha nem nada dentro, vai ser o teu almoço. E ele disse, major, mas não fique com pena de mim não, que fulano não tem nada, eu tinha 2, vou dividir 1. Ele é do interior, lá de não sei da onde, não sei das quantas, que eu nem lembro o nome. E aquele que podia estar sofrendo, só tenho 2 pães, o outro tinha nada. Então muitas vezes só está faltando a gente olhar para o lado e entender que isso aí que a gente passou vai servir para levantar outras pessoas do poço. Porque você só vai ensinar as pessoas a saírem do poço quando você sair dele. Então olhe para a luz que é Jesus. Ele vai te orientar uma forma de sair de escada, de corda, pulando, dando estrelinha, mas você vai sair. Amém? Eu não estou te dizendo que a nossa família, o meio não vai influenciar, a cultura, a religião, tudo. O meio vai influenciar a sua forma de estar vivendo, de pensar, a sua personalidade também, a sua ética. Eu não estou falando aqui de antropologia, psicologia, né? Todos os dias de estudo que existe da personalidade, da ciência humana. Eu não estou dizendo que isso não é real. Eu estou dizendo que essa cultura do mundo, ela é transformada quando você aceita Jesus. Porque Jesus, Ele faz com que a gente entre, querida, com força numa contracultura. A cultura do mundo é A, fui transportada para o reino, a minha é B. A minha família era assim, fazia isso, tomava cachaça, fui transportada para o mundo, só bebo água agora. Você está entendendo? Existiu uma influência sociológica. Mas você foi transportada e a Bíblia, querida, entra com essa contracultura. Por isso que a gente não precisa se amoldar, a gente não pode se encaixar, a gente não pode entrar na forma deste mundo. Porque nós não somos daqui. Pra casa, vou ter jeito não, irmã Jane, cadê a irmã Jane? Eu sempre canto. Tem jeito não, irmã Jane. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. A sua pátria é celestial. Você não é daqui, então pare de se auto-justificar, querida. Toda maldição hereditária já foi quebrada. Nada do que operava
de espírito familiar, espírito de prostituição, espírito imundo, vai operar na sua vida. Negócio de doença hereditária, irmão, foi quebrada. Você foi lavada pelo sangue de Jesus. Nenhum espírito imundo tem poder sobre a sua casa e sobre a sua vida. Eu gostaria que a mídia, por favor, colocasse aquela imagem dos fósforos. Tá dando para ver aí bem? Você está conseguindo ver? Amém. Glória a Deus. Presta atenção. Essa daqui sou eu e você antes de Jesus. Eu e você antes de Jesus. Efésios 2, na ACF, diz assim: e nos vivificou. Jesus nos vivificou com Ele. Nos ressuscitou com Ele. Nos vivificou, estando ainda nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A gente estava aqui, ó. Filho da desobediência, sendo influenciada por potestades, por principados, entre os quais nós andávamos aonde? Aqui, ó. No desejo da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Aí de repente, você disse sim para Jesus. Aleluia! Mas Deus que te amou primeiro e que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça você é salva. Aleluia! Você percebe? Tudo foi quebrado. Toda maldição hereditária foi quebrada. Todo espírito imundo foi quebrado. Tudo que operava. Você olha a cultura. Olha a cultura do mundo. Príncipe das trevas. Transportada para o reino do Filho do seu amor. E aí, a partir de você? A partir de você, Salmo 112. Versículo 1 na NVT. Aí você está aqui, ó. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Como é feliz aquela que teme ao Senhor, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Seus filhos, os filhos dos seus filhos, porque eu já quebrei a maldição e a minha descendência, oh aleluia, é abençoada. Não importa o que Satanás queira botar na nossa mente. Ei, emoção dá e passa, eu fico é com a palavra. Na sua casa, diga, está falando comigo? Haverá riqueza e prosperidade. E suas boas ações permanecerão para sempre. Quando a gente era novinha, era ou não era? Sei com você, mas era comigo. Eu ia no shopping, não entra nessa loja não, que é caro. Parece, a porta está aberta do shopping, a porta está aberta. Mas parece que tem outra porta invisível de vidro, que não deixa você passar. Porque é caro. Querida, pare com isso. Dê um susto na pobreza. E eu vou entrar o quê? Vou entrar para ver. Tem gente que tem vergonha de entrar numa loja que tem uma bolsa mais cara, que tem uma roupa mais valorosa. Querido, sabe o que a Bíblia diz? Que você é mais perfeita e mais bem vestida que os lírios do campo. E ele diz, olha para as aves. Por acaso você não é mais importante que ela? Uma bolsa cara não vai te subestimar. É você que subestima a bolsa, porque ela não vale mais que você. É você que vale mais que ela, porque ela está ali para lhe servir e não o contrário. Você não passa, querida, numa loja de shopping. É para mim, belíssimo. Isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim. Faz uma pasta no teu Instagram, viagens.
Não tem 50 centavos no Nubank, mas vai gravando. Vai botando. Na tua conta bancária. Olha, falei nome. Não tem dinheiro ali na conta bancária. Mas vai guardando, minha filha. Vai olhando pelos olhos da fé. Vai declarando. Acabamos de ver que você vale mais que os lírios, que as aves. Você é a queridinha de papai. Ai, mãe, eu vou estar comprando sem ter... Não, não é isso não que eu estou falando. Eu estou falando que quando seu filho... Aí você, querida, lembra que foi cortado? Você antigamente passava e sua mãe dizia: não entra aí não que é caro, essa loja não é para tu. Aí você renovou a mente. Querido, olha, o dinheiro que eu estou agora não é para isto. Mas é totalmente possível você adquirir algo dessa forma. Trabalhe, estude, junte sua mesada, é totalmente possível. Amém? Veja como Deus te vê. É muito interessante porque aqui o Senhor está dizendo assim a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E ele começa a se diminuir. E é muito interessante porque o Senhor aqui, Deus aqui, ele não continua o diálogo com Gideão na hora que ele começa a se diminuir. Ele, ai Senhor, e o Senhor fica assim, ó. O Senhor fica olhando para o outro lado, porque é muito interessante, porque quando ele começa a dizer no versículo 14, diz assim que quando ele terminou de murmurar, o Senhor se virou para ele, ou seja, nem deu atenção. Vai, homem valente, mas Senhor, não. Aí Deus, quando ele terminou, certo, olha, mas vai, não irei contigo. Deus não estava nem ouvindo Gideão se diminuindo, porque Deus não vai se compactuar com incredulidade. Ele já estava vendo ali que Gideão era valente e acabou-se. Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão do... eu te inscrevi para poder dar aula na Polícia Militar. Quase vomitei. Chorei, eu disse: como é a história? Faz isso não. Não, já escrevi, vamos ver se tu vai ser chamada. Fui chamada, 2 matérias. Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Ele, não, eu botei. E para você ser chamado, você tem curso, você tem a base, amém, para poder estar ali. E ele disse: não, você não fez o curso. Você não tem a competência, você não tem o conhecimento. Não quer ir por quê? Vamos embora. Primeiro dia de aula, foi eu e meu marido, lá na sala dos professores, né? Porque tem a salinha dos professores. Um monte de professor para dar aula. Os professores tocou. Prim, saíram todos. E meu marido foi, né? Porque é um prefeito, fala com todo mundo. O povo falando, ele foi-se embora e esqueceu de mim. Se embora. Já sabia a sala dele, foi conversando com o povo, apertando a mão, vamos embora, gritando pelos corredores. Dentro da sala tinha um banheiro. Eu entrei no banheiro para vomitar. 5 minutos depois, volta meu marido. Natália, estás aonde? Eu no banheiro. Eu não vou não. Eu estou passando mal, eu não vou não. Meu marido disse: o quê? Tu não vai? Pegou a minha bolsa, pegou a minha mão, entrou até a sala, abriu a porta. Pá! Essa daqui é a nova instrutora de vocês e ela é minha esposa, viu? Olho no quadro. E me empurrou. Assim: deixa da tua frouxura. E entrei. A boca secou, colou, que quase não sai. Não tinha saliva não, queridas. Tinha saliva não. Mas depois foi fluindo. E eu disse assim certa vez: eu já sei para que o Senhor me chamou, para dar aula para isso aqui. Deus me chamou para dar aula para o povo. Aí o Senhor disse assim: menina, eu estou só te treinando. Então tem coisas que você precisa... tá ansioso. Tá ansioso no sentido de que gerando expectativa para aquilo, às vezes se sentindo inseguro, com medo. Querida, tá com medo, vai com medo mesmo. Debaixo de espírito de intimidação, repreende. Você acha que quando a gente é escalada para ministrar, ou para qualquer outra coisa, ou para cumprir o nosso propósito, não vem espírito de intimidação, não? Você... dessa família, dessa vida, nem nascesse em berço cristã, nem é isso, nem é aquilo, nem é formada no curso de teologia. O que você vai fazer lá? Aí sabe o que eu digo a Deus, minha oração? Senhor, o Senhor me botou nessa, me tira dessa. E subo.
Vá cumprir o propósito do Senhor na sua vida. Não foi eu que ordenei você. Seja forte e corajosa. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor Deus estará com você por onde quer que você andar. O Senhor está dizendo aqui, olha, vai-te embora, Josué, eu estou contigo. Mas olha, não te apavora, não te desanima. Por que o Senhor está dizendo isso, queridos? Porque vai ter hora que vai vir pavor. Vai ter hora no meio do caminho que você vai querer desanimar. Senão, ele não estava dizendo não desanime, nem se apavore. Está dizendo, olha, vão surgir momentos em que as tuas emoções serão abaladas. Que o diabo vai querer colocar em dúvida o teu propósito. Que o diabo vai querer colocar em dúvida aquela carreira. Que o diabo vai querer colocar em dúvida a tua salvação. Mas ele está dizendo, não te apavora, nem desanima. Tapa os ouvidos, foca em mim e segue em frente. Uma vez Timóteo estava desanimado e Paulo disse, ei Timóteo, reaviva o dom que há em ti pela imposição de mãos. Ei Timóteo, não foi esse espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez. Quando Deus levanta Gideão e manda ele chamar aqui os soldados, é muito interessante. Porque no versículo mais à frente ele diz assim, os medrosos, assustados e covardes, voltem para casa. Espírito de medo, de covardia, paralisa o teu propósito. Não significa que Deus não poderia ter dado uma nova chance aqui a esses homens. Mas o que é que Deus está dizendo? Olha, para o que eu preciso fazer, para onde eu quero te levar, medo não pode bater. Quem era eu? Mas então você veio. Não há nada melhor que o nosso Deus. Se Ele está conosco, a quem temerei? Deus já te fez forte. Coloca aquelas outras duas imagens, por favor. Amém? Preste atenção aqui. Gideão foi encontrado malhando trigo no lagar. Amém? Isso aqui é uma forma de malhar trigo na eira. Era assim que se malhava trigo. Eles jogavam as palhas para cima. Amém? Os grãos, eles caem, eles conseguem separar a palha do trigo. Eles precisam de um espaço grande. Eles precisam de uma força motora. Eles precisam da ajuda do vento. Mas olha onde Gideão estava, no lagar. Lagar é onde se espreme as uvas para fazer o vinho. É um lugar mais estreito, pequeno, dentro de uma rocha, escondida, sem bater muita luz solar para evitar a oxidação. Você acha que era fácil malhar trigo num lagar? Ter que separar o trigo sem a ajuda do vento, catando as impurezas com as próprias mãos, não era simples. Irmã, o que é que você está querendo dizer com isso? Querida, tem características em você, tem personalidade, a sua personalidade, o seu dom, o seu talento, a forma que Deus te fez, já está especificando o teu propósito e você não está vendo. Quando ele diz, olha, vem comigo, homem valente. Você acha que era fácil? Os midianitas estavam ali, vinham com seus camelos, com seus carros e destruía tudo. E ele precisava de coragem, ele precisava de disposição, ele não podia ser preguiçoso. E o Senhor estava vendo tudo isso nele. Olha aqui o que ele faz no dia a dia. Ele é corajoso, ele não é preguiçoso. E por conta dessa disposição, ele está alimentando toda a família. Você pode estar achando que o que você faz é pouco, que o que você tem não é nada demais, que a sua personalidade, mas nem é tão boa assim. Mas o Senhor já está dizendo, ei querida, ei valente, ei maravilhosa, eu coloquei essas características em você desse jeitinho, e eu quero te usar desse jeitinho. Afinal, nós somos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função.
Às vezes o olho está querendo ser perna, a perna está querendo ser olho. Não, querido. Se você é olho, seja olho. Se você é perna, seja perna dentro do corpo de Cristo. Mas você já viu um dedo fazendo algo sozinho? Uma perna fazendo algo sozinho é monstro, não é não? É só em filme de terror. O corpo, ele precisa estar unido. Cada um nas suas características. Levantando mulheres, levantando suporte. Onde você é fraca, tem mulher forte. E é por isso que nós precisamos desse ajuntamento santo de mulheres. Porque quando a gente acha que não consegue mais, vem outra e diz, opa. E a gente acha que não consegue mais, vem outra e diz, vem cá que eu te suporto. Ah, eu não estou conseguindo. Não, menina, vem cá, que eu te levanto. Por isso é importante você estar aqui no corpo de Cristo, unidas. Vai ser uma junto da outra, que vai fazer com que sejamos fortes. Forte para quê, queridas? Para que nós somos fortes? Para que Deus nos quer fortes? Presta atenção. Uma vez eu estava no meu momento de oração com o Senhor, e eu ouvi nitidamente Deus dizendo assim, o Espírito Santo falando comigo, Natália, eu estou levantando um grande exército para um grande avivamento. E tem muitas mulheres que precisam estar nesse exército. E eu passei a noite assustada, né? Meu Deus, Deus está levantando um grande exército. Meu Deus, Ele está me comissionando para esse exército. Então, eu estava lendo a história de Davi, toda a história de Davi. Quando terminou a história de Davi, a história findou-se, Davi morreu. E Salomão assumiu para construir o templo. E quando Salomão foi construir o templo, eu fiquei revoltada. Eu disse, meu Deus, Davi passou o que passou. E quem vai construir o templo é esse filhinho do papai, Salomão. Não estou acreditando nisso não. E passei 2 dias meditando. O Espírito Santo fala comigo. Que negócio é esse? Estou passada. Aí o Espírito Santo me disse assim, Natália, você realmente é única. Mas você não é a única que eu chamei. Percebeu? Você é única. Deus te chamou para um propósito específico. Mas você não é a única que vai fazer parte dessa grande comissão. E aí eu entendi quando o Espírito Santo disse, eu estou levantando um grande exército de mulheres. Você precisa reavivar o dom que está em você. O Senhor falou, queridas, acredita, vai acontecer, só confia, não desanime e vai. Apenas vai, vem fazer parte dessa grande comissão. Eu gostaria de chamar o louvor. Como e qual é o segredo para nos mantermos fortes? Mantenha a plena dependência de Deus. É nele que você tem o que você tem. É nele que você pode o que a Bíblia diz que você pode. É nele que você vai fazer o que a Bíblia diz que você vai fazer. A dependência de Deus vai nos colocar nessa caminhada onde precisamos ser fortes, em uma posição de humildade. C.S. Lewis diz, humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Quando entramos na família de Deus, nós entendemos que os dons ministeriais e espirituais que Deus nos dá é para benefício do outro. Quando Deus falou para Moisés que por causa do pecado do povo ele não seguiria mais no deserto, Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos façais sair deste lugar. A dependência plena do Senhor vai te fortalecer durante a caminhada que o Senhor te chamou e te comissionou. Você precisa render graças ao Senhor todos os dias. Porque Ele te amou primeiro, porque Ele te achou, porque Ele te chamou, porque você está atendendo a esse chamado. Dizer, Senhor, mantém sempre essa tua presença comigo, porque se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não consigo. Se o Senhor não for, eu não serei capacitada. Dependência do Senhor. Agradecer pela obra dele na sua vida, queridos. Agradeça todos os dias. Nós éramos inimigos de Deus.
e Ele nos chamou para perto. Então você veio e me chamou para perto. Oh, meu Deus, meus olhos estavam em tesouros que não têm valor, mas o Senhor me chamou para perto. E nesse momento eu quero chamar você que nunca teve um encontro com Jesus, e Ele está dizendo: ei, vem para perto. Vem para perto. Tem alguém aqui nesta noite, alguma mulher, que quer dizer assim: ah, eu quero ser transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu quero estar para perto, eu quero estar por perto, eu quero o Senhor mais perto, eu quero sentir a Tua presença, Senhor. Tem alguma mulher aqui que quer dar este passo de coragem, para nunca mais dizer eu sou fraca? Se tem, levanta a mão que eu quero orar por você. Aleluia, venha cá, minha irmã. Hoje é noite de salvação, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. A partir do teu sim, a tua história será mudada. Como é o seu nome? Lidiane. Vamos confessar comigo, Lidiane. A Bíblia diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca que o Senhor é o nosso único Salvador. Diga comigo: eu, Lidiane, acredito e recebo o que o Senhor fez por mim na cruz, levando os meus pecados, lavando-me com teu sangue. Por isso eu confesso que o Senhor é o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Aponte suas mãos para cá, levante suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, eu te oro pela vida de Lidiane agora, que está dizendo um sim para o Senhor. Eu creio, Senhor, porque a tua palavra diz que aquela que me busca vai achar. Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor está mudando a sua sorte hoje, Lidiane. Mudando a tua rota, mudando a tua história, mudando a tua família. Você morreu para o mundo, e nesta noite seu espírito foi recriado e ressuscitado com Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor amou Lidiane primeiro. Em nome de Jesus, amém. Lidiane, essa é a sua nova família. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você que chegou aqui com pouca força, querendo desistir, dizendo assim: ah, eu estou já parando no meio do caminho. Senhor, eu precisava dessa palavra, não precisa vir aqui na frente, mas eu queria que você ficasse de pé nesse seu lugar. Você que chegou aqui cansada, o Senhor está dizendo que renova as tuas forças hoje. Somos uma, somos muitas. Você que está ao lado dessas pessoas que se levantaram, amém? Você que está ao lado, à frente, você vai impor as mãos sobre ela e vai orar. Você que já recebeu o Senhor, fica de pé, amada, para poder orar por sua irmã. Somos uma, somos muitas. O mesmo poder que operava em Jesus está dentro de você agora. Então você vai impor as suas mãos e essa pessoa vai ser curada. Amém? Eu declaro, Senhor, renovo de força na vida dessas mulheres. Mulheres que chegaram aqui dizendo que são fracas, querendo parar no meio do caminho, sem refrigério na alma. Eu declaro, Senhor, refrigério. Oh, Senhor, eu intercedo com as minhas irmãs pela vida dessas mulheres que estão de pé, clamando por Ti. A Tua palavra diz que o Senhor não vai desprezar um coração contrito que clama por Ti. Ah, Deus, atende, Senhor. Renova, Senhor. Renova as forças destas mulheres. Dá um novo ânimo, um novo fôlego de vida, Senhor.
uma nova visão de propósito. Luz para o caminho, lâmpada para os pés é a tua palavra. Que a palavra possa iluminar a vida dessas mulheres como nunca antes, no nome de Jesus. Você que chegou aqui com alguma enfermidade, eu quero orar por você. Há uma unção disponível de cura neste lugar. Vem aqui para frente que eu quero orar por você. Se chegou alguém aqui enferma nesta noite, eu quero orar por você. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vivifica o nosso corpo mortal. E que nenhuma enfermidade, nenhuma doença tem legalidade para ficar no seu corpo. O Espírito Santo vivifica o teu corpo. Amém? Pai, não por mim, mas pelo teu poder que opera em mim, Senhor. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, Pai. A Bíblia diz que o Senhor levou, tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E eu declaro cura operando no corpo da minha irmã agora, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor levou, tomou sobre si doenças da alma e doenças do corpo. Enfermidades na alma e enfermidades no corpo. Nesse momento, o Espírito Santo está vivificando o seu corpo, da alma ao corpo, para nunca mais te escravizar com esse tipo de doença. Eu declaro, Senhor, cura no corpo da minha irmã agora, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida da minha irmã. A tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Teu Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal, Pai. Em nome de Jesus eu declaro cura no corpo da minha irmã, no nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que enfermidade não é legal no nosso corpo. Existem as enfermidades naturais, existem os ataques do inimigo, a opressão na nossa mente, a opressão sobre o nosso corpo. Mas o nome de Jesus, ele é maior do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade. O diabo vai querer colocar na sua cabeça: você não está curada, não aconteceu, não é assim. Não fique com esses pensamentos. O Senhor está dizendo: eu sou aquele que lanço a minha palavra e aquele que cura. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te rendo graças pela vida da minha irmã. Eu te rendo graças porque ela tem um propósito precioso. E a tua palavra diz que aquela que mantiver o propósito firme, o Senhor a manterá em paz. Eu declaro cura operando no corpo da minha irmã, no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Pai, te rendo graças pela vida da minha irmã. A tua palavra diz que o Senhor tomou e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Esta é uma noite de cura. E eu te peço, Senhor, cura no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Pai, no nome de Jesus, o Senhor levou e tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Corpo, células funcionando de uma forma completamente normal, sendo regeneradas, sendo restauradas. Taxas, neste momento eu dou uma ordem, se equilibrando, toda inflamação desinflamando agora, no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, curada. Aleluia. Pai, muito obrigada, porque a tua palavra diz que nós somos sarados e curados. Sobre si, o Senhor já levou as nossas doenças e enfermidades. Não por mim, mas pelo teu poder que em mim opera. Eu declaro cura no corpo da tua irmã, no nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, curada, aleluia. Aleluia. Existe um revestimento de poder, queridos, que nos faz mais fortes. E esse revestimento se chama batismo no Espírito Santo. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria desse revestimento de poder, desse batismo do Espírito Santo, desse fogo operando no seu corpo, operando no seu espírito? Se existe alguém aqui que deseja o batismo no Espírito Santo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aleluia. Tem alguém? Aleluia. Se não, vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar Vida aos Sepulcros. Aleluia. Eu quero que você preste atenção
na letra desta música. Cantamos ela no primeiro tempo, mas agora você vai entender. Eu quero que você tome posse do que Deus já fez na tua vida, para você nunca mais pensar em ficar no meio do caminho. Diga: fraca eu sou forte. Diga: fraca eu sou forte. Aleluia, glória a Deus.